não há lugar melhor do que esse, meu querido. Não pense você que você teria algum lugar melhor do que este para você estar, pois não há nenhum lugar no mundo melhor do que esse para você estar, que é estar na presença do Senhor Jesus. E quando nós estamos na presença do Senhor Jesus, não é legal a gente estar triste, desanimado, angustiado, ansioso ou com qualquer outro tipo de problema. Então eu já quero logo lhe liberar uma palavra. Todo problema que você estiver passando, deixa anotar. Toda tristeza, toda ansiedade, toda depressão, toda angústia, deixa anotar, porque a única coisa que Deus ele quer de você é uma adoração alegre e sincera. Então olha para esse teu irmão e pergunta para ele: você já se alegrou hoje, filho? Pergunta para ele: você já se alegrou hoje? Se não, ainda dá tempo de você se alegrar na presença do Senhor Jesus. Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia no livro de Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3, versículo de número 20. Se encontra antes da carta de Paulo aos Colossenses e depois da carta de Paulo ao povo de Éfeso. Enquanto você vai procurando a palavra do Senhor, quero eu aqui externar toda a minha gratidão ao pastor. Que Deus continue lhe abençoando, meu pastor, em nome do Senhor Jesus, lhe dando saúde, força, e eu creio que Deus já entrou na sua casa e está providenciando a cura para o seu filho. Também quero louvar a Deus aqui pela vida de alguns conhecidos. Louvo a Deus pela vida da minha tia Genoveva, que se encontra ali. Eu fiquei surpresa ao vê-la, porque ela estava morando em Brasília, e eu fico alegre em rever a senhora. Que Deus continue abençoando. Louvo a Deus também pela vida da Tamares ou Tamires, eu me confundo, Tamares, e do seu marido Sérgio, certo? Que Deus continue abençoando vocês, em nome do Senhor Jesus. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor, somente a parte A deste versículo: mas nós somos cidadãos do céu. Vou ler uma vez mais: mas nós somos cidadãos do céu. A minha tradução, ela é uma tradução um pouco diferente, mas é bem provável que na sua esteja assim: a nossa cidade está nos céus. Então repita comigo no 3, 1, 2, 3. A nossa cidade está nos céus. Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Eu quero aqui em rápidos minutos pregar para você acerca do melhor lugar para o cristão. É o céu. Não tem lugar melhor do que o céu. Não tem nada melhor nesta terra do que o céu. Carro não é melhor que o céu, dinheiro não é melhor que o céu, porta de emprego não é melhor que o céu. Não existe nada nesta terra que o diabo possa lhe oferecer. O céu é o melhor que você tem para ganhar, para conquistar. O interessante é que quando o apóstolo Paulo ele vai escrever esta carta ao povo de Filipos, ele não estava em liberdade, mas Paulo estava preso em uma cadeia domiciliar em Roma, e a igreja na cidade de Filipos tinha uma grande comunhão com o apóstolo Paulo. Eles tinham um carinho especial por todo o auxílio que Paulo já tinha lhe fornecido, e a igreja da cidade de Filipos soube que Paulo estava preso, e sabendo da sua necessidade, eles vão tomar a decisão de enviar um obreiro por nome de Epafrodito para auxiliar Paulo em todas as suas necessidades. Essa carta escrita por Paulo ao povo de Filipos é uma das cartas mais belas que Paulo ele já escreveu, pois a única coisa que Paulo ele reclama nesta carta é a respeito de duas irmãs que viviam em bastante discórdia. No demais,
Paulo ele vai usar de reciprocidade para com esta igreja, e ele vai falar que a sua prisão, exatamente o que você está ouvindo, a sua prisão estava contribuindo para o avanço do Evangelho. Ele vai falar do amor que ele tinha pelos filipenses, ele vai falar sobre perseverança, sobre humildade, sobre santidade. Paulo ele vai até mesmo elogiar os obreiros Timóteo e Epafrodito, que eram fiéis a esta igreja. No capítulo de número 3, o apóstolo Paulo ele vai falar para os cristãos de Filipos se guardar dos que têm um caráter corrupto, dos que têm um caráter vergonhoso, desordeiro, impuro, dos que desprezavam o evangelho da graça para falar somente dos méritos humanos. O apóstolo Paulo, na maioria das suas cartas do Novo Testamento, ele sempre vai reservar um texto para falar acerca do porvir, acerca da vida eterna. E na carta ao povo de Filipenses não foi diferente, pois no capítulo de número 3, versículo 20, ao qual versículo que nós lemos, está escrito que a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Só que o interessante é que Paulo, no início do versículo, ele diz: a nossa cidade está nos céus. Em outras traduções pode estar escrito: a nossa pátria está nos céus. A palavra cidade, a palavra pátria, ela significa o local que o cidadão pertence. Então o que Paulo está dizendo para os cristãos de Filipos e até mesmo para os dias atuais é que neste mundo todos os cristãos que estão apenas de passagem, pois eles pertencem ao céu. Eu sei que eu estou pregando para uma igreja inteligente, eu não quero ser redundante, mas me permita repetir uma vez mais para você glorificar ao Senhor. A palavra de Deus, ela não muda e ela não mudará. A palavra de Deus, ela jamais ficará antiga, ela sempre será atual. A palavra de Deus, ela serviu para o passado, serve para o presente e vai servir para o futuro. Então o que Paulo estava dizendo aos filipenses serve para mim e para você na noite de hoje é: a nossa cidade está nos céus. Significa que nesta terra você está apenas de passagem, que neste mundo você está apenas passando, pois a partir do momento que você reconheceu Jesus como único e suficiente Salvador, agora tu és um cidadão do céu, agora a tua pátria é o céu, agora a tua cidade é o céu. Significa que nesta terra o cristão vai apenas passar, pois a cidade que ele pertence é o céu. Se não for incômodo, por gentileza, olha para essa pessoa que está ao seu lado e diga para ele: neste mundo nós estamos apenas de passagem, pois a nossa cidade é o céu. Fala com vontade para ele, me ajuda a pregar, porque desde quando eu cheguei aqui eu estou com um sentimento dentro do meu coração que tem pessoas que estão dispersas num culto tão bom como este. Eu não sei você, mas eu aprendi da seguinte maneira: quem faz o seu culto é você, quem adora é você, quem tem que se movimentar é você. Então não se incomoda se esse crente que está do seu lado ainda não abriu a boca para adorar. Então ajuda ele a adorar e diga para ele: neste mundo nós estamos apenas de passagem, pois a nossa cidade está nos céus. Aleluia! A nossa cidade que está nos céus, a cidade que o cristão pertence, eu creio que a grande maioria sabe que ela é a Nova Jerusalém. Cidade nenhuma deste mundo se compara com a Nova Jerusalém. Cidade nenhuma neste mundo se compara com as belezas da Nova Jerusalém. As belezas de Dubai, no Emirado Árabe, não se compara com as belezas
belezas da cidade que eu e você um dia iremos morar. As belezas de Paris, na França, não se compara com as belezas da Nova Jerusalém. As belezas de São Francisco, nos Estados Unidos, não se compara com as belezas da Nova Jerusalém. As belezas de Nova York, Estados Unidos, também não se compara com as belezas da cidade que eu e você iremos morar. As belezas de Londres também não se compara com as belezas da cidade que eu e você iremos morar. Teve gente que já entendeu e já glorificou ao Senhor. As belezas de Veneza, na Itália, não se compara com as belezas da cidade que eu e você iremos morar. Cidade nenhuma neste mundo se compara com a Nova Jerusalém. É por isso que eu não sinto inveja do ímpio que vive viajando. É por isso que eu não sinto inveja do mundano que já conheceu todas as maravilhas deste mundo, pois o ímpio jamais vai conhecer as maravilhas da cidade que eu e você iremos morar. É por isso que mais uma vez eu repito para você: cidade nenhuma deste mundo se compara com as belezas da cidade que eu e você iremos morar. Mas por que nenhuma cidade deste mundo se compara com a Nova Jerusalém? Eu te digo, o primeiro porquê: a estrutura da Nova Jerusalém não tem erro. Em Dubai tem erro, na estrutura de Nova York tem erro, na estrutura de Londres tem erro, mas na estrutura da Nova Jerusalém não tem erro. Ela é perfeita, ela é maravilhosa, não tem falha, não tem mácula, ela é perfeita, porque a Nova Jerusalém, ela é como um quadrado perfeito. Por que como um quadrado perfeito? Porque o que ela tem de comprimento, ela tem de largura e também tem de altura. Todas as suas medidas são iguais. Se a altura for tanto, o comprimento e a largura também vai ser a mesma medida. Esta cidade, ela é tão perfeita, mas tão perfeita, que se nós fôssemos fazer a matemática por metros quadrados, passaria da casa de bilhões, pois o próprio Jesus disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. E sabe o que chama a minha atenção? Porque tem um povo que bate na porta da nossa casa para dizer que lá só vai caber 144 mil. É mentira, lá vai caber milhares, 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 milhares. Não é apenas 144 mil. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Me ajuda a pregar nessa noite, e mais uma vez incomoda essa pessoa que está do teu lado e diga para ele: eu quero te ver lá. Diga para ele: meu pastor, eu quero te ver na Nova Jerusalém. Eu quero te ver lá, baterista. Aleluia! Segundo porquê: a cidade, ela é de ouro puro, semelhante a vidro puro. Por que a cidade, ela é de ouro puro, semelhante a vidro puro? Porque a cidade, ela é incorruptível. Naquela cidade não há corrupção. E por ser uma cidade incorruptível, nela não há morte. E não sou eu quem está falando é a Bíblia. Por ser uma cidade incorruptível, nela não há pranto. Por ser uma cidade incorruptível, nela não há clamor. Por ser uma cidade incorruptível, nela não há dor, não há tristeza. Por ser uma cidade incorruptível, nela não tem lugar para os incrédulos, não tem lugar para os abomináveis, não tem lugar para os homicidas, não tem lugar para os fornicadores, não tem lugar para os adulteradores, não tem lugar para os mentirosos,
mentirosos, por ser uma cidade incorruptível. Não tem espaço para fofoqueiro, não tem espaço para cobiçador, não tem espaço para invejoso. Por ser uma cidade incorruptível, não tem espaço para quem é falso. Por ser uma cidade incorruptível, não tem espaço para o ladrão, não tem espaço para quem vive uma vida promíscua, não tem espaço para quem vive uma vida imoral, porque naquela cidade só entra quem tem comportamento de cidadão do céu. Quem não tem comportamento de cidadão do céu não entra. E quando eu falo acerca de comportamento, como é um comportamento de quem pertence ao céu? De forma bem clara: quando tu era do mundo você bebia, mas agora que tu és cidadão do céu, você já não bebe mais. Quando você pertencia ao mundo, o seu comportamento era usar drogas, mas como cidadão do céu, o seu comportamento é não usar mais drogas. Como você pertencia ao mundo, o seu comportamento era falar dos outros pelo mundo, mas como cidadão do céu, o teu comportamento é falar de Jesus no mundo. Quando você pertencia ao mundo, o seu comportamento era ter uma vida promíscua, mas como cidadão do céu, o seu comportamento é ter uma vida reta, é ter uma vida justa. Deixa eu ver se aqui tem cristão que tem comportamento de cidadão do céu. Se tem cristão aqui que se comporta como cidadão do céu, abra a tua boca para orar, levanta a tua mão e exalte e agradeça a Ele. Como cidadão do céu, o teu comportamento é comprou, pagou. Pode ser a cantina da igreja e pode ser o mingau de R$1 que a igreja está fazendo. Aquilo custou, aquilo saiu do bolso, comprou, pague. Não fique fora do céu por causa de R$2. Como cidadão do céu, se comporte como um cidadão do céu. Terceiro porquê que nenhuma cidade deste mundo se compara com a Nova Jerusalém. Os fundamentos daquela cidade são feitos cobertos de pedras preciosas. Os muros da cidade que eu e você iremos morar, eles são adornados, cobertos de pedras preciosas. Eu já vi casa de todo tipo, eu já vi muro ser coberto de barro, eu já vi muro ser coberto de concreto, mas eu nunca vi muro de nenhuma casa ser coberto de pedras preciosas. Não há nenhuma cidade neste mundo que coberta os seus muros de pedras preciosas. A Nova Jerusalém, ela tem todos os seus muros adornados de pedras preciosas. Aqui o homem luta por causa de uma pedra preciosa. Lá o teu Deus usa de material para a obra de construção civil. Se não tem Deus tão grande e maravilhoso como esse, eu não sei. O quarto porquê: na Nova Jerusalém não precisa de sol nem de lua para resplandecer, pois lá não haverá noite, porque a glória de Deus vai alumiar. Eu digo uma vez mais: lá não vai precisar nem do sol e nem da lua, porque Deus é quem vai ser a luz da Nova Jerusalém. Tem gente aqui na terra que adora o sol e adora a lua, só que o meu Deus e o teu Deus é tão maravilhoso, mas tão grande, que está escrito que quando ele descer com a Nova Jerusalém em glória, até o sol e a lua fugirá da glória de Deus, de tão grande que a glória de Deus é. É por isso
que eu não temo o mundo, porque eu sei o Deus forte e grande que eu sirvo. É por isso que eu não temo o que o mundo tem para enfrentar a igreja, porque nós servimos um Deus grande e poderoso. É por isso que tu não precisa temer o que vai ser o futuro da igreja, pois o único futuro que nos aguarda é a nova Jerusalém e contemplar a glória de Deus. O quinto porquê e último porquê, e se eu fosse falar o melhor porquê daquela cidade, eu falaria que é que nós veremos face a face ao Senhor e reinaremos para todo sempre com Deus. Não tem porquê melhor do que este, não tem motivo melhor do que este para você querer ir para o céu, morar eternamente com Deus. Eu vou lhe explicar a sua situação. Tu não é feito de ouro, tu não é feito de prata, tu é feito de barro. Você é um ser que, se não fosse pela cruz, tu estaria condenado ao inferno para todo sempre. Mas por causa do sacrifício de Cristo na cruz, tu tem o direito de servi-lo, tu tem o direito de adorá-lo, tu tem o direito de reinar para todo sempre com Ele. E eu amo este momento, pois coloca por terra todo aquele que pensa que é a última Coca-Cola no deserto, que pensa que é a última bolacha no pacote, que pensa que só ele prega e acontece, que pensa que só se ela cantar que vai movimentar. Não, tu é barro. Não tem nada melhor do que este porquê de reinar eternamente com Deus. Não é temporariamente, não é momentâneo, é eternamente, é para todo sempre. Então, se alguém te parar e perguntar: fulano, por que tu serve a Jesus? Tu diga: é porque um dia eu vou morar com Ele, é porque um dia eu vou habitar com Ele. Todo mundo hoje pensa que ser crente virou cafona, ser cristão virou uma brincadeira. Se a gente falar na escola que a gente é crente, as pessoas riem da nossa cara. Numa faculdade quer nos matar. Mas não para a tua marcha, não te envergonha do Evangelho, porque não tem motivo melhor do que este para você bater no peito e falar: sou crente, mas sou orgulho, porque um dia eu irei reinar com Ele para todo sempre. Ô meu irmão, tira essa cara apática do seu rosto, coloca um sorriso nesse rosto e abre a boca para adorar. Eu não vim pregar que tu vai ganhar chave de carro, eu não vim pregar que tu vai ganhar chave de casa. Eu creio, mas não, eu não vim pregar isso. Eu vim pregar que vai ficar o carro, vai ficar a casa, vai ficar o dinheiro, mas eu e você não iremos ficar. É daqui para lá, é para reinar com Ele para sempre, para sempre. Então bota a boca para adorar. Aleluia! Eita, Jeová! Acabou isso aqui, acabou! Aleluia! Aleluia! Não tem nada melhor para o cristão. Glória! Carro não é melhor que a vida eterna. Dinheiro não é melhor que a vida eterna. Um pedaço de carne não é melhor que a vida eterna. Uns minutos pecando não é melhor que a vida eterna. Dinheiro não é melhor que a vida eterna. Ser uma pessoa falsa não é melhor que a vida eterna. A vida eterna para o cristão, ela é tudo que ele podia receber. É por isso que muitas das vezes eu fico meio intrigado e eu perguntava para o Espírito Santo: Espírito Santo, porque tem algumas pessoas que estão na igreja, passa a vida inteira morando num barraco em cima do mangue, não tem um carro para dirigir, não ganha muito bem, mas é mais feliz do que tem. Aí o Espírito Santo, quando eu montava essa mensagem, me falou: é que essa pessoa já entende que o melhor que ela e ele poderia receber, esta terra não tem para oferecer. É por isso que tem muito crente que passa a vida
Por isso que o cristão que entende que a vida eterna ela é o maior prêmio que ele poderia receber, que ela poderia receber, ele passa por qualquer situação, ele passa por qualquer perseguição, e nem a morte é maior que o desejo dele, que o desejo dela em voltar para casa e viver eternamente com Deus. Isso é bíblico, é Bíblia. Estevão entendia isso, pois o desejo dele em voltar para casa, para o céu, o desejo dele em viver a eternidade com o Altíssimo foi maior que o medo de morrer apedrejado. Pedro entendia isso, pois o desejo dele em voltar para casa, para o céu, o desejo dele em viver a eternidade com o Altíssimo foi maior que o medo de morrer crucificado para baixo. Paulo entendia isso, pois o desejo dele em voltar para casa, o desejo dele em viver a eternidade com Deus foi maior do que o seu medo de morrer decapitado. Os irmãos que foram mártires pelo Evangelho, que morreram por Jesus Cristo, entendia isso, pois o desejo deles em voltar para casa, para o céu, o desejo deles em viver a eternidade com o Altíssimo foi maior do que o medo de morrer. É por isso que eles iam para dentro do Coliseu Romano e morriam por animais selvagens, pela espada e por todo tipo de atrocidade que você imaginar, porque eles entendiam que a vida eterna era o maior prêmio que eles poderiam receber. É por isso que a igreja cresceu firme, é por isso que a igreja cresceu forte, é por isso que a igreja cresceu cheia de poder, porque não importava o que viesse sobre a igreja continuava crendo que não tem nada melhor do que o céu, que nada deste mundo é melhor do que o céu, e por isso enfrentava perseguição, e por isso enfrentava até mesmo a morte. Mas hoje em dia a gente tem mudado os nossos costumes, e por muito pouco nós temos largado Jesus, nós crucificamos Judas porque ele vendeu a Jesus, mas quase todos os dias nós estamos traindo Jesus por muito menos. Judas traiu por 30 moedas de prata, tem gente que trai por causa de um vídeo pornográfico. Judas traiu por 30 moedas de prata, tem gente que trai por causa de uma mentira, por causa de uma fofoca, por causa de uma inveja. A igreja tem cada vez mais ido para longe do seu propósito, mas eu ainda creio que há remanescente nesta terra que continua desejando o céu acima de tudo, acima da perseguição, acima da morte, acima das lutas, acima dos problemas. Ainda há cristão nesta terra que deseja o céu acima de tudo. Não tem nada melhor do que o céu, não há nada melhor do que o céu. É por isso que eu repito que o cristão que entende que a vida eterna é o maior prêmio que ele pode receber, as situações difíceis não vão parar, os problemas não vão parar, e nem a morte é maior do que o desejo dele e dela em voltar para casa, para o céu e passar a eternidade com Deus. Não há nada melhor do que o céu, meu amado, não há nada melhor do que o céu. O céu é o maior prêmio que nós poderíamos receber. Aleluia! Levanta essa mão para adorar. Não há notícia melhor do que esta. O céu é o melhor prêmio que você pode receber. Não é o carro que tu tem, não é a casa que Deus te deu, é o céu. O céu é o melhor prêmio que você pode receber. É por isso que desde os meus 14 anos de idade eu preferi ficar com Cristo do que me corromper com o mundo. Eu preferi ser fiel a Cristo do que ser fiel ao mundo, porque o céu é a melhor coisa que um ser humano pode receber. Você
merecia carro, que tu merecia estar no pódio. É mentira. A única coisa que tu merecia era passar a eternidade no inferno. A única. Mas por conta de Cristo, agora tu tem a oportunidade de passar a eternidade com Deus. E para você entender a dimensão dessa grandiosidade, você vai ter a oportunidade de passar a eternidade com Deus, que é maior do que a imensidão deste universo. Você vai ter o direito de passar a eternidade com Deus, que a palma da sua mão consegue pegar todo o mar que exista neste planeta Terra. Você vai passar a eternidade com Deus, que é princípio e o fim, que desde o princípio do mundo ele já era e no fim ele vai continuar sendo. Você vai passar a eternidade com Deus, que no seu currículo não tem nenhuma derrota, porque nós cantamos aqui que não há outro igual a ele, e outro igual não há. É porque realmente não há. Não tem ninguém maior do que ele no céu, não tem ninguém maior do que ele na terra, e quanto menos no inferno ele continuará sendo, e ele vai continuar sendo para todos sempre. Ele é a eternidade, ele é a rosa de Saron, ele é o alfa e o ômega, ele é o rei dos reis e senhor dos senhores, ele é poderoso, magnífico, maravilhoso, misericordioso. Ele é, e não tem notícia melhor do que essa, não tem motivo melhor do que este, para você continuar seguindo firme na caminhada, para você continuar sofrendo por Cristo, para você continuar chorando pelas lutas. Não há motivo melhor do que este. E se nesses 30 minutos que eu preguei leva uma coisa dentro do teu coração, vai valer a pena o teu choro, vai valer a pena as tuas lutas, vai valer a pena os teus problemas, vai valer a pena as perseguições, vai valer a pena ser fiel neste mundo corrupto. Se uma coisa eu pudesse lhe garantir é essa, é que vai valer a pena. Olha para esse irmão que está do teu lado e diga para ele, falando, não desista, vai valer a pena. Diga para umas duas pessoas, fulano, não desista, vai valer a pena. Se coloca glorificando ao Senhor, se levante exaltando a Ele. Não tem notícia melhor do que esta, minha querida irmã. Se eu pudesse lhe garantir uma coisa, eu não posso lhe garantir ouro, eu não posso lhe garantir um carro, mas eu posso lhe garantir que se você for fiel, o teu passagem, o teu prêmio é o céu. Meu irmão, eu não sei qual é as tuas lutas, mas se você permanecer o Senhor, eu posso lhe garantir através da palavra, o céu vai te recompensar, e Ele recompensa bem. Igreja, que nós não venhamos se esquecer que nós não pertencemos a este mundo, que nós não venhamos se esquecer que neste mundo nós estamos apenas de passagem. Pois quantos não têm se esquecido que neste mundo está apenas passando? Quantos não têm se esquecido que tudo que há neste mundo é passageiro, é momentâneo, é temporário, e tem se esquecido e tem se apegado a bens materiais? Quantos não têm se apegado a um carro? Quantos não têm se apegado a uma casa? Quantos não têm se apegado ao dinheiro e tem se esquecido do que é um culto, e tem se esquecido do que é uma oração, e tem se esquecido do que é meditar a palavra de Deus? Quantos não
não tem se apegado a este mundo, pensando que vai viver a vida inteira neste mundo? Quantos não têm se apegado aos bens materiais? Mas não se apegue às coisas deste mundo, pois você não pertence a este mundo. O teu local não é este mundo. Você pertence ao céu. A sua pátria é o céu. Você pode ter o teu RG, que você, a sua pátria é o Brasil, mas dentro do seu coração, a sua pátria é o céu. A sua cidade é o céu. O lugar que você pertence é o céu. Então não se apegue a bens materiais, não se apegue às coisas deste mundo, pois não falta muito para o rei voltar, não falta muito para Jesus voltar. Se toda oportunidade que eu tivesse pregar, eu sempre falaria acerca da volta de Jesus, porque muitos estão dispersos, muitos estão se apegando a este mundo. Mas não se esqueça o que Paulo disse há mais de 2000 anos atrás, ainda é atual. A nossa cidade está nos céus. O lugar que você pertence é o céu. A sua pátria é o céu. E como cidadão do céu, não se apegue a este mundo. Como cidadão do céu, não se apegue às coisas materiais deste mundo. Como cidadão do céu, lute para ter uma vida santa, lute para ter uma vida reta, lute para ter uma vida justa, lute para ter uma vida cheia do Espírito Santo. Aleluia!